Olá, o É Notícia está de volta. Hoje entrevistamos o professor e jurista Walter Maierovitch. Falamos bastante sobre o PCC e agora vamos falar sobre manifestações. Os governos do Rio e de São Paulo endureceram nessa última semana. Mais de 240 foram presos, muitos deles mascarados, praticaram atos de vandalismo. A estratégia dos governos está correta, professor? Olha, vamos só dar um passo atrás para dizer que a manifestação é prevista na Constituição, o direito de manifestação, de reunião, felizmente, está previsto como garantia na Constituição. O que não pode, evidentemente, numa manifestação, a gente ter ocorrência de depredações e de formação de organizações criminosas que passam a representar esquadrões da desordem, que é o Black Bloc, esquadrão de desordem. Então, se a gente olhar as primeiras manifestações que ocorreram, foram manifestações pacíficas e de muito bom resultado. Em junho, né, naquele auge. E por uma questão aí de aumento de tarifa. Então, veja, foram manifestações ordeiras e o que se viu? Se viu em São Paulo um estado despreparado, que colocou uma polícia militar que esqueceu da Constituição e partiu para a violência, a mostrar uma polícia que não é educada para a legalidade democrática. E a polícia tem as suas academias. Se optou erradamente, ao invés da polícia civil, pela polícia militar, que é a polícia que tem em mente o quê? Táticas de confronto. Então, erro crasso, mais uma vez, do governador de São Paulo. O que se viu depois e diante do sucesso dessas manifestações? Outras manifestações pacíficas com infiltração. Infiltração de grupos organizados que atuam com constância, com permanência, que se estruturam em cima de redes sociais, de comunicações, quer dizer, é um grupo bem organizado. São organizações criminosas? Não são pessoas soltas, são organizações criminosas. Elas podem ser enquadradas nessa nova lei? Porque muitos desses presos recentemente, na última semana, foram justamente enquadrados nessa nova lei da organização criminosa. Depois da escorregada de um delegado de polícia que falou da Lei da Segurança Nacional, quer dizer, isso... Então, tem enquadramento, eu alertei isso na CBN, onde eu comento, o dispositivo específico que foi criado para milícias da desordem, isso foi com o objetivo de crime. Isso então, foi um equívoco, mas e a organização criminosa? Está correto enquadrar nessa nova lei? Sim, corretíssima. Basta, evidentemente, se fazer prova, e isso é fácil, da constância, da organização. Então, não existe crime organizado para um ato só. Existe crime organizado para a prática de atos em sequência. Mas aí os Black Blocs ficam enquadrados na mesma lei que puniria outras grandes organizações criminosas de tráfico de drogas, por exemplo? Não é um contrassenso, não é um excesso? Não, porque isso é respondido na dosagem das penas. Veja bem, que vai até 8 anos de prisão, né? Pode ser feita até com relação a torcidas organizadas. Então, tem um dispositivo, já o dispositivo do 288, letra A, 288 bis, nesse sentido de caracterização. É a pena de 4 a 8 anos. Então, veja, tem a recente lei sobre crime organizado, já deste ano, que segue as recomendações das Nações Unidas e essa precisa ser, o que precisa ser caracterizado é o objetivo do cometimento de crimes com frequência, são organizações que têm essa permanência com o cometimento de crimes previstos no Código Penal para destruir e etc. Agora, isso não se aplica a movimentos de sem terra, porque o objetivo é outro na invasão, e não se aplica também a sem-tetos. Então, o que caracteriza na realidade um black blocker é um aproveitamento de situação, uma infiltração para destruir a democracia. O professor Pier Paolo Bottini, que é professor de Direito Penal da USP, o senhor deve
conhecer, ele defendeu um artigo nessa semana que os Black Blocs atuam sem hierarquia e sem intenção de obter uma vantagem por meio de delitos. Então, portanto, seria um excesso enquadrá-los nessa nova lei de organização criminosa. Eu respeito a posição, foi um artigo na Folha de São Paulo. Exatamente. Mas, efetivamente, existe nesse tipo de organização a comunhão, o pacto céleres, o pacto criminoso, que é de infiltrar e destruir o Estado democrático de direito, porque o Estado democrático prevê manifestações pacíficas e eles atuam não para certa e determinada passeata, para todas, e são organizações permanentes e a gente não pode pensar, e aí o grande erro do artigo, numa hierarquia de crime organizado com órgão de vértice, de governo, mas sim em hierarquia de crime organizado, em associação, como ocorre, por exemplo, com a Camorra, que são vários bandos que se unem. Então, não hierarquia, mas sim crime organizado horizontalizado e com adesão de grupos estruturados. Daí o grande erro nessa visão. E aí o senhor acha que essa é a melhor forma, por exemplo, de desencorajar, de desincentivar que grupos, assim, grupos de mascarados, que os Black Blocs participem desses protestos, que eles se infiltrem nessas manifestações que são legítimas, de professores, ou de sem-teto, ou de sem-terra? Essa é a melhor maneira de prevenir que eles sejam enquadrados e punidos pela lei? Sim, veja, duas coisas. Eu não acredito na lei como forma de evitar crimes, mas como instrumento punitivo do Estado. Se a gente acreditasse em lei, por exemplo, os Estados Unidos colocaram penas altíssimas para o usuário de drogas para reduzir o consumo, evidentemente que não aconteceu. Agora, o que poderia evitar, então, essa depredação, como a que a gente assistiu no centro do Rio de Janeiro? Então, não basta a lei, mas a pedra de toque, o fundamental é a polícia identificar, porque senão não vai adiantar nada. E dentro da identificação, mostrar essa atuação constante. Nós estamos falando de crime organizado, então tem que demonstrar a organização. Então passa a ser fundamental a investigação, senão se joga tudo para o alto. Vamos dar uma pensada em mensalão. Está bem estruturado um esquema criminoso. Se é para caixa 2 ou se é para crime de compra de política, não vou entrar nesse campo, mas veja que tem uma estrutura comprovada nos autos por uma boa investigação. O que a gente faz aqui? Tem que investigar, individualizar, decretar prisão preventiva, prisão temporária, mas fornecer uma base boa para o Ministério Público entrar com a ação, porque senão vem o desprestígio com uma decisão absolutória e vem o espanto com relação à justiça. O senhor tocou nesse assunto do mensalão, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual a sua opinião sobre o processo? As penas foram duras ou não? Foram adequadas? Olha, as penas são individualizadas, então, caso a caso. É difícil num órgão colegiado que todos concordem com a dosimetria, com a dosagem das penas. Não me parece de jeito nenhum que as penas foram exageradas. E até se fez construções favoráveis, como, por exemplo, crime continuado, crime em continuação. Qual é a jurisprudência do próprio Supremo? É uma ação dentro de 30 dias, crimes continuados dentro de 30 dias. E o mensalão levou anos com relação a isso, e se admitiu um crime continuado, quer dizer, então, veja, pena única com pequeno acréscimo, ao invés de vários crimes e de se somar tudo. Então, me parece adequada a sanção. O senhor acha que o José Dirceu e os outros 11 condenados que têm direito aos embargos infringentes, esse novo julgamento pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, tem uma chance real de conseguir a redução da pena, agora que a composição do Supremo mudou, né? Nós temos 2 novos juízes, o Roberto Barroso e também o Teori Zavascki. O senhor acredita que eles possam, inclusive, conseguir, por exemplo, no caso do José Dirceu, uma progressão de regime, né? Ele poderia ir para o semiaberto? Veja, 2 coisas rapidamente. A primeira, com relação à condenação do José Dirceu. Existiam indícios com lastro em insuficiência, indícios pesados, indícios convincentes da responsabilidade dele.
Então, essas escapadas de teoria de domínio do fato e etc., o juiz tem livre convicção e tem que se basear na prova e dizer por quê. E foi dito por quê e quais são os indícios esses com lastro de suficiência. Então, com relação à condenação. Agora, qual a possibilidade? A possibilidade é em sede de embargos ter um reexame. Por quê? Porque eles foram julgados em instância única. A recomendação, esse foro privilegiado é uma excrescência jurídica, a recomendação... Mas já que estamos nele, professor? É se abrir os embargos. Agora, veja um ponto importante que está, e difícil. O relator dos embargos, o ministro Fux, está vindo com uma ideia, está plantando uma tese absolutamente equivocada. De não reexaminar as provas. De não reexaminar as provas. Então, pergunta-se, isso é errado. Para que os embargos infringentes existem? É exatamente para isso. Não vem com história de discutir tese, que isso é para academias, tá? Academias de letras jurídicas, tá? Isso aí até é para discussão... Dois é para discussão em súmula. Né? Em súmula do Supremo se examina e se coloca a tese, mas não embargos. Olha, tudo tem seu limite, né? Mas o senhor acredita, de fato, que a chance, existe uma chance dessas pessoas, existe uma chance grande? O senhor acha que o Roberto Barroso e o Teori Zavascki, por exemplo, já deram indicação de que poderiam votar, de que acharam as penas duras, acharam as penas excessivas? Isso com relação às penas. A pena é uma consequência de um juízo já de condenação. Formado, de um juízo formado. Bom, poderiam até absolver, né? Por esses crimes, por esses dois crimes. Eu não sei, efetivamente, não vi nenhum indicativo por parte deles com relação ao mérito. Então, temos que aguardar e, como eu disse no começo do programa, decisões judiciárias têm que ser cumpridas, mas podem ser criticadas. O senhor escreveu recentemente no artigo na Carta Capital que foram usados 2 pesos e 2 medidas para os mensalões Tucano e Petista. De alguma forma, o PSDB foi beneficiado? O senhor acredita nisso? Sim, sem dúvida nenhuma. E tratamentos desiguais na justiça geram desprestígio. Porque o mensalão do PSDB vai ser julgado... Foi partido. Foi para a primeira instância, parte, e o senador atual, que é responsável pelo mensalão mineiro, o Azeredo, apenas ele vai ser julgado. Esse catão das alterosas vai ser julgado pelo Supremo. Tá? Então, veja um tratamento diferenciado. Vários réus que não tinham foro privilegiado acabaram julgados no Supremo. São tratamentos diferenciados, o que se vai dizer, mas o Supremo vai modificando. Sim, mas tem que ter uma linha de segurança. Não, até porque essa foi uma das primeiras questões adventadas quando começou o julgamento do mensalão no ano passado, de desmembrar o desmembramento do processo. Vários advogados fizeram esse questionamento, pediram para desmembrar o processo. Deveria ter sido desmembrado, a seu ver? Não. Não? Deveria ter sido feito. Eu não concordo com o foro privilegiado, tá? Isso é uma coisa. Agora, na lei, na legislação, para a segurança das decisões, veja se o Azeredo é condenado e o pessoal da base não. Então, o que existe é a conexão e a continência para exame de provas e para evitar decisões conflitantes. Então, para evitar decisões conflitantes, já que se estabeleceu o foro privilegiado, tem que ter a reunião no simultâneo processo, para evitar decisões contraditórias. Porque, veja, em primeira instância, juiz de primeiro grau, depois tem recurso ao Tribunal Federal, regional... podem entender de maneiras diversas. E isso vai colocar em xeque o quê? Uma decisão do Supremo. Porque quem garante que um juiz de primeiro grau não decida melhor do que um ministro do Supremo? Não há. E veja que, em termos de experiência, o juiz de primeiro grau está na linha de frente, né? Agora, como é que o senhor avalia o comportamento da imprensa durante todo esse processo, principalmente antes do voto do ministro Celso de Mello, que foi quem decidiu pela validade, né, dos embargos infringentes? Houve um juízo apressado, enviesado, condenatório da própria imprensa? Depois, até num desabafo, o ministro Celso de Mello falou, me senti pressionado, né? Olha, eu tenho muita admiração pelo ministro Celso de Mello. Ele dá votos brilhantíssimos, tem uma capacidade extraordinária. No meu modo de ver, é o melhor juiz da corte, se a gente pegar durante vários anos. E sempre foi independente, eu conheço de longa data. Agora, que ele erra a falar em pressão, juiz que pressão, a pressão é algo normal no sistema democrático, porque se discute ideias. Veja a questão das biografias agora.
Está se discutindo, isso é extremamente Esse é o positivo. próximo grande assunto, Agora, né? o juiz pressionado, não. Ele, na realidade, a única pressão que ele tem que sofrer é a da consciência dele e do espelho na frente. Quer dizer, tem que saber conviver com essas pressões também, né, Sim. professor? Bom, nosso tempo está quase acabando aqui, né? Eu vou fazer uma coisa, até peguei essa ideia emprestada do Kennedy Alencar. Vamos fazer um pinga-fogo, que eu vou apresentando temas para o senhor rapidamente e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses temas. Responder com uma, duas palavrinhas, rapidamente, uma coisa bem concisa, assim, sobre cada um desses temas. Então, vamos lá, começar com 25 anos... Posso me esconder debaixo da mesa Não. quando vem um tiro muito forte? Ou não? Não vai ter tiro forte, prometo ao senhor. Vamos começar facinho, olha, 25 anos da Constituição de 88. Uma pá de cal a regimes autoritários, uma pá de cal a qualquer tentativa de restaurar ditadura no Brasil. Redução da maioridade penal. É uma falsa tentativa de se consertar um fenômeno, uma fratura exposta com esparadrapo. Imprensa. Livre, democrática, é o seu papel. Mensalão. Mensalão, um processo criminal a envolver um esquema de corrupção pesadíssimo contra a democracia, lembrando o ministro Celso de Mello. Bem colocou. As biografias não autorizadas, como o senhor mencionou? Veja, eu acho que eu tenho muita admiração. É o maior dos maiores para mim, tá? O Chico Buarque, as letras. Tá? Acho que ele deveria repensar o que falou. Quer dizer, deveriam ser autorizadas? Sim, lógico. Eu, por exemplo, hoje leio biografias, a gente vai lendo aos poucos. Eu estou lendo a biografia do Getúlio, já saiu o segundo volume. É maravilhoso, eu li também. E com relação também a biografia do Marighella, do recém-editada, né? Então... que acabou de ganhar um prêmio, né? O prêmio sim, imagine se não houvesse, né? Enriquece como se faria a nossa uma história. biografia do Hitler, uma biografia do Mussolini, como se esconde tudo. E se a gente pegar esses generais assassinos do tempo da ditadura militar, não pode ter biografia, é evidente que a família não vai autorizar. Exatamente. Eleições 2014. Bom, eu não faço política partidária, meu tema é criminal. Para não fugir, eu tenho que dar minha posição sempre mais à esquerda do que o centro e a direita. Dilma Rousseff. Para mim, infelizmente, para mim que fui eleitor, uma decepção. Por quê? Porque, veja, ela não conseguiu fazer nada do que se esperava no sentido de grandes mudanças daquela gerente que tinha a impressão de ser primeira-ministra e mostrou-se uma gerente de um caixa de supermercado. Marina Silva. Não me agrada. Aécio Neves. Eu acho que falta-lhe substância. Eduardo Campos. Uma esperança. Vamos ver se confirma isso, mas é um grande desconhecido, né? E o seu governo em Pernambuco não foi nada de nota 10, né? José Serra. Jamais. Professor, muito obrigada. O senhor deu aqui uma contribuição importante para a notícia. Obrigada por participar dessa edição do programa. Obrigada por ter vindo. Uma ótima noite para o senhor. Deixa eu apertar aqui a sua mão. Muito obrigada. E olha, antes de encerrarmos hoje, quero dizer que é uma honra participar da história deste programa que completa 5 anos de existência. Com a apresentação brilhante de Kennedy Alencar, o A Notícia recebeu desde outubro de 2008 muitas personalidades ilustres. Sentaram nessa mesa aqui a presidente Dilma Rousseff, na época ainda ministra da Casa Civil, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso e o líder venezuelano Hugo Chávez. Além de grandes nomes da cultura, como o arquiteto Oscar Niemeyer e o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Me tornei escritor meio por acaso. Ao todo, foram 172 entrevistados que, de alguma forma, de muitas formas, contribuíram para a construção desse país e contaram aqui um pedacinho da sua história. Nós queremos agradecer a cada um deles e a você, telespectador, que tem acompanhado todo esse trabalho. O A Notícia volta na semana que vem, logo depois do Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site e também ver as notícias pelo Twitter. Os endereços estão aí embaixo no vídeo. Uma boa noite para você e uma ótima semana.